Essas criaturas existiram de verdade, e quando você terminar de assistir esse vídeo, você vai se perguntar como diabos a evolução deixou isso acontecer. Vamos começar com algo que parece que alguém pegou um lagarto e foi esticando o pescoço como chiclete, e simplesmente não parou. Existe uma criatura chamada Tanystropheus, e a primeira coisa que você precisa saber é que o pescoço dela tinha 3 metros de comprimento. Tudo bem, né? Exceto que esse pescoço era metade do corpo inteiro. A outra metade era um corpinho rechonchudo de réptil normal, como se alguém tivesse começado a montar um lagarto, se entediado no meio do caminho e resolvido só continuar adicionando pescoço. Mas aí piora. Esses 3 metros de pescoço tinham apenas 13 ossos. Para você ter noção, você tem 7 ossos no pescoço. A girafa também tem 7. Esse bicho tinha 13, mas tão esticados que o pescoço era praticamente rígido. Ele mal conseguia virar a cabeça. Era tipo um poste de concreto saindo do corpo que ele tinha que carregar para todo lado. Os cientistas ficaram anos sem entender o que esse bicho fazia. Alguns achavam que era terrestre, outros que era aquático. Ninguém concordava, porque o design não fazia sentido nenhum. Até que descobriram, ele comia peixe. E aí tudo fez sentido. O Tanystropheus ficava parado em águas rasas com o corpo escondido embaixo da superfície, esticando aquele pescoço ridículo na direção dos peixes. Os peixes não viam porque o pescoço era fino demais e a cabeça era pequenininha. E então, bum, almoço resolvido. Esse bicho basicamente se transformou numa vara de pescar biológica. Na água funcionava perfeitamente. Em terra firme era só um lagarto andando por aí com um pescoço de 3 metros que não dobrava, o que é um design horrível para praticamente qualquer outra situação da vida. E provavelmente é por isso que ele não existe mais. Continuando. Toda criatura que voa usa os membros dianteiros para isso. Pássaros usam, morcegos usam, pterossauros usam. É assim que voar funciona. Sempre foi, sempre vai ser. Exceto para um bichinho chamado Charovipteryx, que olhou para essa lógica e decidiu: não, obrigado. Esse animal tinha asas nas patas traseiras, não nas da frente, nas de trás. A membrana se estendia entre as pernas traseiras e a cauda, formando um triângulo. Os cientistas chamam de asa delta, porque parecia um avião de papel. As patas dianteiras eram minúsculas e praticamente inúteis para o voo. Quando esse bicho planava no ar, estava fazendo isso ao contrário. A metade de trás fazendo todo o trabalho, enquanto a metade de frente ficava ali pendurada. E olha, existe um único fóssil dessa criatura, um só, encontrado no Cazaquistão com cerca de 225 milhões de anos. Mas o fóssil tem a impressão da membrana da asa, então a gente sabe que isso era real, não foi erro de interpretação. O que provavelmente acontecia? O Charovipteryx subia numa árvore ou falésia, abria as patas traseiras em triângulo e saltava. O triângulo pegava o ar e ele planava para baixo. As patinhas da frente talvez ajudassem a guiar, ou talvez não, é difícil dizer. O que importa é, nenhum outro animal na história da Terra já fez isso. Nada vivo hoje faz, nada extinto fez, exceto esse. O Charovipteryx tentou esse design experimental por alguns milhões de anos, foi extinto, e ninguém nunca mais tentou de novo. Falando em voar, normalmente você precisa de penas para isso, mas esse lagarto já tinha algo parecido com penas antes das penas existirem. O Longisquama era um lagartozinho que viveu há cerca de 235 milhões de anos, normal até aí, exceto que ele tinha escamas compridas crescendo nas costas que pareciam exatamente com penas, só que penas ainda não existiam, nem pássaro havia surgido ainda. O bicho tinha 6 ou mais dessas estruturas saindo da espinha e cada uma podia ser tão comprida quanto o lagarto inteiro. Quando os cientistas encontraram isso em 1970, não souberam o que fazer. Alguns disseram que eram penas primitivas, que esse bicho era ancestral das aves, e isso gerou um debate que dura até hoje. Mas a maioria dos cientistas agora acredita que não eram penas de jeito nenhum. Eram escamas que simplesmente se pareciam muito com penas, o que, convenhamos, deixa tudo ainda mais estranho. A teoria atual é que o Longisquama usava essas estruturas para se exibir. Sabe como o pavão tem aquela cauda enorme e espalhafatosa? Mesma ideia, só que aqui eram 6 escamas gigantes nas costas no período Triássico, quando nenhum outro bicho fazia nada parecido. Então ele provavelmente ficava subindo em árvores com essas coisas balançando, tentando impressionar outros Longisquamas. Talvez também usasse para planar pequenas distâncias. Talvez conseguisse abri-las e descer feito paraquedas, mas não eram asas de verdade. Eram escamas decorativas que talvez pegassem um pouco de ar.
voar. E o mais bizarro, isso não levou a lugar nenhum. Não gerou nenhuma linhagem. Os pássaros evoluíram as penas de forma completamente separada. O Longiesquama simplesmente apareceu no Triássico com penas falsas, existiu por um tempo e sumiu. Sem descendentes, sem legado, só um lagartinho esquisito que resolveu crescer escamas parecidas com penas por razão alguma que importa hoje. Escamas decorativas é uma coisa, mas um camaleão pré-histórico com gancho no lugar da mão é outra completamente diferente. O Drepanosaurus vivia nas árvores no final do Triássico e tinha uma cauda preênsil que se enrolava nos galhos. Conseguia agarrar coisas, escalar, comportamento totalmente normal de camaleão. Mas aí você olha para as mãos dele e percebe que tem algo muito errado. Um dedo de cada mão cresceu e virou uma garra enorme e curva. Só um. Os outros dedos eram minúsculos e inúteis. Resultado, duas garras gigantes onde deveriam estar as mãos. Cada uma era grossa, poderosa e tinha o formato daquele negócio que você usa para abrir lata. Sabe o abridor de lata? É exatamente isso. E é exatamente assim que os paleontólogos chamam. Garra abre lata. Mas não tinha lata naquela época. O que ele abria? Casca de árvore. O Drepanosaurus ficava nas árvores arrancando a casca e comendo os insetos escondidos embaixo. As garras faziam o serviço. Os ossos do pulso eram reforçados para aguentar o esforço. E a cauda também tinha uma espécie de gancho formado por vértebras extras. Então ele se pendurava de cabeça para baixo pelo rabo, deixava as duas mãos livres e saía destruindo madeira. Os primeiros fósseis eram fragmentos e um paleontólogo olhou para aquela garra enorme e para aqueles ossos de cauda estranhos e disse que nem conseguia imaginar como o bicho era. Só com fósseis mais completos foi possível montar o quebra-cabeça, e o resultado foi esse lagartinho lento que passava a vida inteira pendurado em árvore rasgando madeira. Nada vivo hoje faz exatamente isso. Tamanduá existe, mas fica no chão. Pica-pau existe, mas usa o bico. O Drepanosaurus combinou as duas ideias e fez isso em cima das árvores, há 210 milhões de anos. Agora, vamos falar de um caso em que os cientistas erraram feio na primeira tentativa. Quando encontraram o Atopodentatus, acharam que a boca dele era dividida verticalmente ao meio. Duas fileiras de dentes se encontrando como um zíper. Ninguém nunca tinha visto nada assim, porque não existe, porque eles estavam completamente errados. Os fósseis estavam amassados e quebrados e difíceis de reconstruir. Eles fizeram o melhor que podiam e publicaram uma reconstrução mostrando um réptil marinho com boca de zíper. Todo mundo olhou e pensou, isso não pode estar certo, mas eram os fósseis que existiam, então publicaram assim mesmo. Em 2016 encontraram espécimes melhores, crânios mais completos, e a boca não era dividida de jeito nenhum, estava só amassada estranhamente nos fósseis antigos. O que ele realmente tinha era um focinho em formato de martelo, largo e achatado na frente, com dois tipos de dentes com funções completamente diferentes. Na borda dianteira do martelo, dentes em formato de cinzel, chatos, bons para raspar. O Atopodentatus nadava até uma rocha coberta de algas, pressionava a cara nela e ia raspando com esses dentes, arrancando tudo. Depois fechava a boca, e aí entravam os dentes do segundo tipo, agulhas longas nas laterais. A água escorria pelos vãos e as agulhas retinham as algas dentro, uma peneira embutida na boca. Esse bicho tinha 3 metros e viveu há 244 milhões de anos. É o primeiro réptil marinho herbívoro conhecido da história, e a gente só descobriu isso 8 anos atrás, porque os primeiros fósseis pareciam um monstro com boca de zíper. O nome significa arranjo único de dente. Acertaram o nome, mas por motivo errado. Falando em dentes estranhos, tem um dinossauro com garras maiores do que espada. O Therizinosaurus era um terópode, o mesmo grupo do T-Rex e do Velociraptor, os predadores carnívoros, e tinha as maiores garras de qualquer animal que já existiu, quase 70 centímetros. Cada garra era do tamanho de um taco de beisebol, mas ele comia plantas. Quando encontraram as garras nos anos 1940, acharam que eram de uma tartaruga gigante, porque nada mais faria sentido ter garras desse tamanho. Levaram décadas para encontrar o resto do esqueleto, e quando montaram tudo, perceberam que esse dinossauro quebrava todas as regras. Era enorme, mais de 7 metros de comprimento, cerca de 5 toneladas, mas em vez de ser veloz e esguio, era lento e barrigudo. Tinha pescoço comprido, dentes pequenos e formato de folha, feitos para comer vegetação. A coisa toda parecia errada. Era basicamente um terópode que desistiu de caçar e foi comer salada. As garras gigantes não eram para matar, eram para puxar galhos, alcançar árvores altas e trazer a folhagem para perto da boca, e talvez para defesa. Se um Tarbosaurus chegasse procurando briga, o Therizinosaurus podia balançar aquelas garras e fazer um estrago sério, provavelmente. Isso ainda é debatido. Não se sabe ao certo se eram super afiadas ou super frágeis. Pode ter tido penas também. Alguns parentes
dentes próximos foram encontrados com penas. Então imagina, um dinossauro de 5 toneladas, barrigudo, coberto de penas, com garras enormes, vagando devagar e comendo folhas. É basicamente um frango assassino gigante. O nome significa lagarto foice, porque as garras parecem foices. Preciso, esse bicho era literalmente um jardineiro, só que enorme, com armas no lugar das mãos. E sobreviveu até o fim do Cretáceo fazendo exatamente isso, sendo um herbívoro pacífico numa família cheia de assassinos. Mas se você acha isso estranho, espera ver o dinossauro que tentou ser um crocodilo. O Spinosaurus é o maior dinossauro carnívoro que já existiu. Era maior que o T-Rex, mais pesado também, e passava a maior parte do tempo na água comendo peixe, o que dinossauros simplesmente não deveriam fazer. Tudo nele estava errado para um dinossauro. Tinha crânio de crocodilo, longo, estreito, com dentes cônicos perfeitos para pegar presas escorregadias. As patas traseiras eram curtas e não serviam para correr em terra. E a cauda, em 2020, encontraram fósseis que mostraram que ela tinha uma nadadeira, uma barbatana real para nadar. Primeiro dinossauro que se descobriu ter isso. A vela nas costas era enorme. Algumas espinhas passavam de 1 metro de altura. Pode ter servido para controlar temperatura, para exibição, para estabilidade na água. Ninguém tem certeza, mas estava lá e era imponente. O Spinosaurus provavelmente entrava em rios e pântanos, usava a cauda nadadeira para nadar, as narinas ficavam no alto do focinho para respirar com a cabeça quase submersa e caçava peixes gigantes, alguns do tamanho de carro. Os primeiros fósseis foram encontrados em 1912. Levou mais de 100 anos para descobrir que ele era um dinossauro aquático. As primeiras reconstruções mostravam ele em pé, ereto com a vela nas costas, um terópode normal. Agora sabemos que ele fazia algo que nenhum outro grande dinossauro fez. Vivia na água. Spinosaurus são uma coisa, mas o Nyctosaurus foi longe demais. A envergadura dele era cerca de 2 metros, tamanho normal para um pterossauro, mas a crista na parte de trás do crânio tinha quase 60 centímetros de altura. 2 espinhas ósseas formando um malpiqui, uma apontando para cima, outra para trás. Só osso, sem membrana, sem aba de pele, só 2 galhos gigantes saindo da cabeça enquanto ele tentava voar. Os cientistas acharam que talvez houvesse uma vela esticada entre os galhos. Ao menos isso daria algum propósito, mas as evidências dizem não. Era osso ornamental. Peso morto, algo que ele carregava por nenhuma razão prática. Então para quê? A melhor explicação é a exibição de acasalamento. Olha minha crista enorme, claramente sou o melhor Nyctossauro. As fêmeas viam de longe e faziam sua escolha. Ou servia para reconhecimento da espécie. É outro Nyctossauro, posso me aproximar. O resto era perfeitamente comum. Sem dentes, aerodinâmico, voava sobre mares quentes e pescava. A vida toda com esse billboard enorme na cabeça, gerando resistência ao vento. E funcionou. Eles sobreviveram por milhões de anos com isso. A vantagem no acasalamento devia compensar. A evolução decidiu que ter um anúncio espalhafatoso na cabeça era mais importante do que ser aerodinâmico. Outros pterossauros tinham cristas. O Pteranodon tinha uma, mas o Nyctosaurus levou a um nível que parece exagero. Ninguém mais foi tão longe assim. Agora vamos falar da criatura que as pessoas confundiram com serpente, mas era uma baleia. Encontraram esses ossos no Alabama no século XIX. Vértebras longas muito mais esticadas que o normal. A princípio acharam que era um réptil marinho gigante, uma serpente do mar. Por isso o nome Basilosaurus, que significa lagarto-rei. Mas não era lagarto, era uma baleia de 18 metros no formato de cobra. Baleias modernas são grossas, robustas, poderosas. Basilosaurus era fino, flexível e se movia na água ondulando o corpo inteiro, mais como uma enguia do que como um golfinho. Mas se você olhasse de perto, via que ainda tinha pernas traseiras minúsculas, inúteis para andar, mas ainda ali, resto de uma época em que as baleias viviam em terra firme. A evolução ainda não havia se livrado delas. O crânio era estreito e cheio de dentes afiados. Comia peixes, tubarões e baleias menores. Há conteúdo estomacal fossilizado que comprova isso. Era um super predador de topo há 40 milhões de anos no Eoceno. Em vez de nadadeira caudal, ondulava. Movia a espinha inteira de lado a lado. As vértebras eram densas e pesadas para ajudar na flutuação. Provavelmente nadava devagar na maior parte do tempo e atacava rápido quando algo se aproximava. Os moradores do Alabama achavam que os fósseis eram de monstros marinhos. Encontravam aqueles ossos enormes e não sabiam o que estavam vendo. E convenhamos, uma cobra-baleia de 18 metros chega bem perto de monstro marinho. Tronco é uma coisa estranha, mas pelo menos é pequeno, ao contrário do maxilar de um certo elefante. Pega um elefante, achata o maxilar inferior até virar uma pá. Coloca 2 presas largas na ponta apontando para frente. Isso é o Platybelodon. Viveu de 15 a 20 milhões de anos atrás. Tinha tamanho
tamanho de hipopótamo grande, corpo de elefante relativamente normal com uma tromba curta. Mas aí você chega na boca e está tudo errado. O maxilar inferior se projetava reto para frente, chato e largo, com duas presas nas bordas em formato de lâminas curvas deitadas de lado. Os primeiros cientistas acharam que ele vivia em pântanos, usando o maxilar pá para cavar lamas e drenar alimentos do fundo de lago. Fizeram até ilustrações mostrando ele funcionando como uma retroescavadeira. Fazia sentido visual, mas estavam errados. Os padrões de desgaste nas presas mostram que ele cortava a vegetação. Ele envolvia o maxilar em torno de galhos e puxava. As bordas afiadas cortavam madeira e casca. A parte superior e a inferior trabalhavam juntas com uma tesoura, cortando juncos, descascando árvores, processando plantas. O maxilar inteiro era uma ferramenta vegetal. O Platybelodon viveu na Ásia, na África e na Europa. Os fósseis são relativamente comuns. Foi um animal de sucesso por vários milhões de anos. Depois, há 10 milhões de anos, foi extinto. Os elefantes de aparência mais normal tomaram conta. Descobriu-se que não é preciso ter boca de pá para ser um elefante bem-sucedido. Quando as pessoas viram os fósseis pela primeira vez, acharam que era falsificação. Era ridículo demais para ser real, mas temos exemplares suficientes para saber que era real. A evolução só testou esse design por um tempo e seguiu em frente. Duas presas estranhas não é nada comparado a 4 chifres que não fazem nenhum sentido. O Arsinoitherium tinha 2 chifres enormes no nariz, cada um com cerca de 60 centímetros e 2 protuberâncias menores na testa, acima dos olhos. 4 chifres no total. Parecia com um rinoceronte. Tinha o mesmo tamanho, se movia como rinoceronte, agia como rinoceronte. Mas não era rinoceronte, nem chegava perto. Então o que era? Pertencia ao seu próprio grupo de mamíferos completamente extinto, sem parentes vivos, talvez elefantes e peixes-boi, se você voltar muito, muito longe. Mas mesmo isso é forçar a barra. O Arsinoitherium estava essencialmente sozinho no seu galho da árvore genealógica. Viveu de 30 a 36 milhões de anos atrás no norte da África, quando a região era tropical e pantanosa. Pesava cerca de 2 toneladas, comia plantas e provavelmente vivia perto da água. Usava os chifres para defesa e para brigar com outros Arsinoitherium. Diferente dos chifres de rinoceronte, que são só queratina, os do Arsinoitherium tinham um núcleo ósseo, mas permanentes, não quebravam. Os machos provavelmente travavam os chifres e empurravam uns aos outros para ver quem era mais forte. Qualquer predador que tentasse atacar teria que enfrentar 2 lanças gigantes. Embora não houvesse muitos predadores grandes o suficiente para ameaçar um Arsinoitherium adulto de qualquer forma. Quando os cientistas o encontraram pela primeira vez, não sabiam onde encaixar. Não combinava com nenhum grupo existente e ainda não tem uma boa resposta, porque é um beco evolutivo sem saída, um experimento único que funcionou por alguns milhões de anos e depois desapareceu. Foi batizado com o nome de uma rainha egípcia. Mas o animal em si parece mais saído da mitologia, e essas foram algumas das criaturas pré-históricas que não deveriam existir, mas existiram, e a natureza simplesmente não pediu opinião de ninguém. Se você chegou até aqui, deixa o like agora. Sério, isso ajuda muito o canal e é de graça para você. E se não tá inscrito ainda, se inscreve, porque o próximo vídeo vai te deixar igual ao Tanistropheus, de queixo caído e sem conseguir fechar a boca. Falando nisso, você sabia que existe uma criatura que os cientistas estudaram por décadas achando que entendiam, até descobrirem que estavam completamente errados sobre tudo? Nome, dieta, comportamento, tudo. Vídeo chegando em breve. Ativa o sininho para não perder.